Amados irmãos e irmãs, estejamos em paz, estejamos sobre a luz e o amor de nosso amado Mestre Jesus. Neste momento tão especial da nossa difusão doutrinária, a palestra que nos encontramos aproveitando a oportunidade para este momento de silêncio interno, de silêncio mental, para buscarmos em cada um de nós a força necessária para este momento. Vamos aproveitando e nos colocando em uma posição bastante confortável aonde nós estivermos, sentados, reclinados, mas com os pés no chão, com o quadril encaixado, as mãos descansam e relaxam sobre as coxas, a respiração se faz profunda. E nós, em um silêncio mental, numa oportunidade dadivosa de entrarmos nessa conexão conosco mesmo, fazendo a sintonia com os nossos mentores, com o nosso amado patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, recordando a doce e luminosa imagem e olhar de nosso amado Mestre Jesus e fazendo a conexão ao ponto mais equidistante, ao qual a nossa essência entra em contato com o Criador, com a divina presença em nossas existências. Inspirando, deixando que esse silêncio se faça, percebendo a harmonia e a conexão entre o nosso coração e os nossos pulmões, fazendo uma cadência harmônica e silenciosa, entrando numa sintonia e sentindo que através deste silêncio já estamos conectados, já estamos envolvidos pela luz e as bênçãos do amado Mestre Jesus. Que assim seja. Nosso encontro de hoje, estamos versando sobre os temas do mês de setembro, aonde, em nosso amado Brasil, fazemos menção e atenção, muita atenção, ao tema suicídio. Um tema forte, mas um tema de essencial importância neste momento, como há alguns anos já tem sido feito esse trabalho em atenção a esse tema muito intenso na vida de todos nós, filhos amados de Deus, reencarnados aqui no planeta Terra, neste planeta de provas e de expiações, aonde por muitas vezes e por muitas oportunidades ou desoportunidades, nos sintonizamos com energias, com vibrações, chegando ao pensamento e envolvendo até o nosso ciclo emocional. O tema suicídio, ele desde o início
da organização, compilação e criação da doutrina espírita, ele é um tema recorrente. E por que na doutrina dos espíritos, algo tão intenso referente à vida encarnada se faz tão presente? Nós que escolhemos a doutrina espírita, nós que, por afinidade, estreita afinidade, nos vemos ligados, sintonizados, retornando às atividades, às tarefas, alguns adentrando os grupos de estudos que vão gerar aptidões para algumas tarefas, que vão despertar esse exercício da caridade que vai decorrer no processo do exercício de amar e servir, como nos ensinou o amado Mestre Jesus. Vejamos então que a importância da vida, ao qual o Criador, o sagrado, o divino, Deus oportunizou mais uma encarnação nesta dimensão, neste planeta, nesta oportunidade luminosa de nosso espírito, uma energia individualizada, imortal, que em ciclos de reencarnações, em várias dimensões, momentaneamente, por algum tempo, junto do planeta Terra, ajudando a possibilidade do crescimento e da evolução ao qual o próprio planeta está vinculado, está dentro de um grande projeto, um projeto cósmico que pertence ao universo. Dentro desse projeto cósmico, encontramos-nos todos nós, pela graça divina, de oportunizar a criação, a existência e o decorrente processo da vida espiritual, da vida encarnada. E dentro desse grande projeto cósmico, nós ainda vamos encontrar, pela misericórdia divina, a oportunidade do livre-arbítrio. E vejamos a importância de livre-arbítrio. Em primeiro lugar, ele vai sustentar, vai balizar nossas escolhas. A partir de nossas escolhas, teremos boas, novas experiências dentro de nossas vivências, dentro do nosso ser. No livre-arbítrio, nós entramos na sintonia de tornarmos-nos cada vez mais responsáveis pelas nossas escolhas, por aquilo que nós estamos nos sentindo aptos e prontos a fazer, a dar o próximo passo, bem como aquilo ao qual nós ainda não nos sentimos aptos. Vejam a importância dessas duas palavrinhas, dessa escolha que nós fazemos. Elas são de extrema validade, porque vai trazendo a noção real daquilo ao qual nós já estamos prontos para ir em frente, estamos solidificados no nosso aspecto emocional, porque não ficamos na dúvida. E essa experiência positiva de um próximo passo vai nos levar à oportunidade de realização. Mesmo que dentro da escolha, a escolha seja não. Não avançar. Não estamos certos. Não estamos seguros. Mas, ao ficarmos no mesmo ponto, nos fortalecemos para, dentro de algumas horas, dentro de alguns dias, de algum tempo à frente,
retomarmos essa nova escolha. Assim, se procede em toda a nossa experiência o uso de livre-arbítrio, o uso dessa escolha ao qual estamos dando significado à existência. Paralelo à oportunidade de livre-arbítrio, nós vamos entrar em outro aspecto da consciência individual e vamos nos depararmos com as nossas memórias conscienciais e as nossas memórias emocionais, de extrema importância. Por quê? Porque nas memórias conscienciais, nós vamos ter de imediato lembranças conscienciais, lógicas, racionais, aos quais nos dão a condição de reflexão rápida e a tomada da decisão. Como o nosso tema é algo muito mais amplo e profundo do que uma recordação consciencial, nós vamos ainda usufruir da memória emocional. Por que a gente abrange esse espaço memória emocional? Porque nós estaremos falando de uma escolha ou de uma decisão muito grande, muito ampla. E quando a gente fala aqui na escolha e versamos, voltando lá no início da nossa fala, que o tema do mês de setembro sempre é um tema pesado, que é o suicídio, mas ele existe, infelizmente existe, acontece, mas a ideia é fazer com que haja mais informações para que haja mais espaço para reflexões internas. Por isso, eu pensei e ousei trazer o nome desta palestra, desta pequena fala, uma escolha incrível. E essa escolha incrível sempre será viver. E quando a gente fala que viver é uma escolha incrível, nós vamos ter que recordar, lembrar individualmente de todas as nossas dores, de todas as nossas frustrações, de todos os nossos insucessos, de tudo aquilo que a gente acha que deveria ter, deveria ser, mas muitas vezes não conseguimos nem 100%, nem 90%, nem 80%. E isso vai gerar a memória emocional que vai estar vinculada a frustrações, dentro de um processo de frustrações, dependendo do estilo de cada indivíduo, de cada filho amado de Deus, dependendo da sua visão, do seu ponto de vista nesta encarnação, nesta época da vida. A dimensão interna pode ter proporções gigantescas. E este é o ponto, este é o momento de se estar atento. Quando eu digo estarmos atentos, nós vamos estar atentos a nós, cada um de nós, e devemos também estar atento ao nosso próximo. Porque por muitas vezes ele não está conseguindo se fazer mais claro, mais transparente naquilo que profundamente perpassa os seus pensamentos, as suas lembranças e ainda nas suas emoções, naquilo que emerge devido a algumas situações, comentários, as críticas, devido a alguma
desentendimento de algum processo, em algum dia, com alguma relação, seja familiar, social, fraternal, conjugal, profissional, durante o processo dos estudos, em toda a jornada e a caminhada, até agora alcançada, para cada um de nós. É no crescimento e na não condição de alternar, de trocar o processo da frustração por um novo olhar sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, é que nós vamos acumulando essa vibração não harmônica e não benéfica para cada um de nós, que usualmente chamamos de frustração, que de alguma forma, em alguma circunstância, vai acentuar o processo de raiva interna. E aí nós vamos começar a ter um novo comportamento, um comportamento bem mais inóspito, bem mais arredio, bem mais pouco social, o que vai fazer com que entremos num processo de isolamento. Pode ser social, familiar, fraternal, mas isolamento. E no isolamento seremos nós com os nossos pensamentos. E como nós estamos, como nós fomos criados e preparados para estarmos sós com os nossos pensamentos. Em que ponto de cada um de nós, ao estarmos isolados em nossos pensamentos, lastreados por raiva e frustração, não podemos chegar até o ponto em que alguma decisão indevida ela vai poder se fazer. De que maneira nós vamos tentar fugir dessas ideias, dessas sensações, buscando subterfúgios na nossa existência. Esses subterfúgios podem acontecer de formas variadas, e a vida lá fora nos oferece N opções. Seja um excesso de alimentos, um excesso de bebidas, um excesso de elementos químicos, que podem começar por remédios, com alteração do estado interno, podem começar com outros elementos químicos que vão nos levar a vícios e hábitos perniciosos para a nossa saúde do corpo, da mente, das emoções, e que vão, com certeza, degradando o nosso espírito. Aí, as escolhas começam a tomar um rumo indevido, a gente poderia colocar assim, indevido. E se nos mantivermos em isolamento, esse corredor desta escolha vai tomando uma proporção muito agradável. Por isso, foi criado este momento da área da saúde em cuidarmos deste aspecto que, se nós formos pesquisar, e isso não precisa ser notícia e nem deve ser notícia de jornal, mas se formos a entrarmos nas pesquisas, nós vamos encontrar muita informação e muitos órgãos da nossa sociedade, aqui no Brasil, demonstrando dados alarmantes sobre este tema. Por isso, tão oportuno, dentro da palestra espírita, esse tema ser versado com os pontos de vista mais variados. Como vocês vão ver em nossa programação no decorrer deste mês, como estão vendo. Porque
Se o processo de início das frustrações, que pode, além de estar lastreado em toda a oportunidade da vida presente, atual, com certeza para nós, os espíritas, este momento tem o sobrepeso e a sobrecarga das memórias espirituais de nossas existências anteriores. Se nós formos buscar tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, e há bastante material a ser pesquisado nessas duas obras, além das demais decorrentes mais vinculadas ao tema, nós vamos compreender que todo o processo que está com limitação, que está em dificuldade nesta encarnação, ela acontece, decorre, para que estamos em fase e em ciclo oportuno de refazimento, de reestruturação, de reharmonização. Então, quando nós chegamos na doutrina espírita, qual é a grande palavra que ouvimos repetidas vezes e necessitamos de ouvi-las repetidas vezes? A reforma íntima, que vem conjugar com refazimento, reestruturação e reharmonização do ser. Olhem só que oportunidade. Aí nós chegamos aqui e nos deparamos com esse termo e achamos assim, ok, vamos lá, vamos refazendo aqui, vamos aparando a aresta ali, e num ciclo curto, médio, achamos que o processo está oficializado, oportunamente refeito. Muito bom. Que bom que todos nós tenhamos esse retorno a uma ação ativa em busca do meu próprio ser, em razão de minha própria vida e existência. Mas à medida em que cada um de nós dá um passo na busca da reharmonização individual, com certeza e por misericórdia divina, o próximo passo precisará ser mais firme, mais lúcido e muito mais consciente. E aí é que a gente começa a compreender. Aqui nós vamos iniciar essa jornada a partir da afinização com o aspecto filosófico do viver, a nossa consciência e a nossa existência. O que eu quero dizer? Doutrina espírita, porque nós escolhemos, mas as portas são variadas para cada nível de consciência, né? Por isso que na diferença nós sempre crescemos. Na doutrina espírita, na razão, no pensamento e na emoção, adentrando a tudo aquilo que nós, como filhos amados de Deus e espíritos imortais, já conjugamos em nosso ser. Sejam todos os aspectos bons e aqueles que ainda não estão tão bons. Mas esses que não estão tão bons, eles têm a plena oportunidade de serem refeitos. Porque somos dotados de livre-arbítrio, dentro da oportunidade reencarnatória. Essa é a nossa realidade. Realidade da doutrina que nós viemos, conhecemos, nos afinizamos e retornamos. Aí nós vamos voltar lá nas nossas frustrações. É preciso, é importante saber quem nós somos, o que nós carregamos,
Qual o ponto de vista que nós estamos fortemente vinculados agora? Qual a oportunidade que a vida está nos mostrando clara e objetivamente que precisamos olhar? Olhar com uma consciência, uma lucidez de quem compreende um tanto mais do processo viver. Olhar com uma consciência crítica. Qual a jornada, qual a escolha, qual o alimento, qual a bebida, qual o lazer, qual os cuidados necessários para me manter íntegro na minha lucidez interna e saudável na minha existência como um filho amado de Deus, num planeta de provas e expiações em transição para uma regeneração. As informações são muitas, variadas, importantes, mas vejam que a vida, e nós escolhemos esta encarnação neste momento de excelente e grandiosa aceleração da tecnologia, nos oportunizando acessar informações. Vejamos esse mês de setembro de 2020, praticamente 6 meses em processo de recolhimento devido à pandemia do Covid-19, o coronavírus. Um vírus que apareceu e que colocou o planeta em alerta. Mas nós estamos diariamente nos cuidando, nos alimentando, nos higienizando, mantendo toda a higiene em nós e nos nossos ambientes, e quando precisamos ir até o externo, os cuidados se tornam ainda maiores. Mas não é só por eu cuidar de mim. Eu, cuidando de mim, demonstrando respeito ao próximo, também estarei cuidando dele. Estaremos cuidando de todos nós, exercitando amor, exercitando respeito, caridade. Nessa oportunidade que falamos de recolhimento, vivemos mais um estresse. O estresse de estarmos contidos em nossos lares, o número máximo, graças a Deus, de pessoas com saúde, mas contidos dentro de nossos lares. Temos restrições para ir e socializar, os cuidados e as necessidades do mercado para a subsistência, da farmácia para a manutenção da harmonia na saúde, sem socializar. A sociabilização está nas trocas da informação, da informática, da internet. Como acessamos hoje esta palestra ou as demais atividades de nossa casa que potencializam e oferecem a chegada até os nossos lares. Em recolhimento, podemos criar mais algumas frustrações, somando aquelas que nós já citamos aqui anteriormente. E como é lidar com mais uma frustração? Mas é estarmos lidando consciencialmente com mais uma frustração, no discernimento de que não podemos alimentar, e sim termos a consciência e a lógica racional de que a contenção vai ser uma fórmula para que eu e o meu próximo, seja ele quem for, esteja sendo cuidado. Por isso, cada vez que demonstramos esse cuidado, nós estamos mostrando ao nosso próximo, que talvez ainda não tenha tido discernimento, de poder
também exercitar a sua contenção social. Vejam a importância disso, mas nunca devemos esquecer que há muitos dos nossos, próximos ou nem tanto, que podem não estar conseguindo. E por isso nós vamos interagir e vamos trocar informações, telefonemas, WhatsApp, vamos mandar uma mensagem, vamos ver qual filmes ou séries estão passando nas televisões, nos canais a cabo, ou vamos mandar uma mensagem. Talvez, numa oportunidade de cruzar com alguém, falar com o distanciamento necessário, manter o uso da máscara, o álcool gel, sempre é uma forma de referenciarmos a vida. E nesse impulso de reverenciar a vida, nós iremos, com certeza, demonstrar o quanto qualquer esforço, qualquer ideia harmônica se faz tão oportuno pela vida, para a vida, porque ela sempre foi e será, acima de tudo, uma escolha incrível. Nosso tempo é findo, vamos harmoniosamente nos concentrando em nossa prece de encerramento, agradecendo a oportunidade da vida, da consciência, da lucidez, da saúde no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Vamos entrar em sintonia com o nosso mentor, com o nosso amado patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos deixando que a ideia crística de amar e servir seja como o seu próprio manto, que vai nos envolvendo, nos acolhendo, nos protegendo, nos inspirando, nos intuindo e guiando, para que a nossa jornada seja uma jornada de lucidez, de realizações, de conquistas, e aquilo que ainda assim nós não alcançarmos, seja motivo de fortalecer inspiradamente a nossa fé, que seja o nosso grande farol em nossa jornada. E a Deus Pai, o Criador, nós pedimos que neste momento possamos nós, cada um de nós, ser um instrumento da tua sublime e serena paz. Muito obrigado. Que assim seja.